Passamos ao processo do 24.714. Continua como relator, Sua Excelência, conselheiro José Augusto. Agradeço, Excelência, senhor procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, prossigo. Agora trato os autos de processo de verificação de existência de atos nulos e descumprimento das medidas disciplinadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em face do edital 001/2018, processo seletivo simplificado para a contratação de pessoal por tempo determinado, para provimento de cargos de nível superior e médio para as secretarias municipal de saúde e de assistência social, publicado no Diário Oficial do Estado, 12.351, de 25 de junho de 2018, folhas 6 a 8 dos autos. Essa análise tem como objetivo central a verificação da legitimidade dos atos que autorizam o processo acima citado, conforme comunicações internas 58/2018, 520/2018, folhas 03 a 04 dos autos. Em segundo momento, foi determinado que se verificasse a existência de atos nulos e o descumprimento concernente à despesa de pessoal disciplinadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme que diz a folha 02 dos autos. Feito foi encaminhado a DAFO para análise e a segunda IGC elaborou o relatório de análise técnica, folhas 14/20, que concluiu que houve extrapolação do limite com gasto pessoal no município de Senador Guiomar. Está e estava acima do limite máximo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal em seus artigos 19, incisos 3 e 20, inciso 3, a linha B, fato esse que impede o ente de realizar qualquer ato de que provoque o aumento de despesa com o pessoal. Esta decisão tem como objetivo resguardar o erário municipal, bem como garantir a aplicação dos artigos 15, 21, incisos 1 e 22 e parágrafo único, inciso 1, e os princípios que regem a administração pública. Assim, solicita que sejam determinadas as medidas e urgente notificação do prefeito gestor, além da suspensão e anulação do feito inerente ao edital 001/2018, além da aplicação de multa ao gestor, com fundamento no artigo 5º da Lei nº 10.028/2000, inciso 2, e artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38/93. Citado o senhor André Luiz Tavares da Costa Maia, prefeito à época, as folhas 26, porém não foi dada entrada na Secretaria das Seções de qualquer documento em cumprimento à citação, conforme certidão da Secretaria das Seções, as folhas 26. Encaminhado feito ao Ministério Público de Contas, a ilustre procuradora Ana Helena de Azevedo Lima se pronunciou no feito às folhas 32/33, sugerindo, antes do pronunciamento de mérito, a realização de diligência para verificar os atos posteriores à publicação do edital, ela e o exame da matéria com indicação do responsável. Encaminhado o feito novamente à DAFO, a segunda IGC e a relatório de análise técnica, complementar de folhas 36/38, conclui que, no presente caso, constata-se que o gestor municipal de Senador Guiomar, estando com o limite pessoal acima do limite legal, 67,12%, no segundo quadrimestre de 2018, realizou processo seletivo simplificado, edital 001/2018, bem como convocou os candidatos aprovados no referido certame, contrariando os dispostos na Lei de Responsabilidade Fiscal, razão pela qual sugere a aplicação de multa ao gestor, com fundamento no artigo 89.2 da Lei Complementar Estadual 38/93, e ainda a notificação do gestor em exercício, senhor Jucimar Pessoa de Souza, para adotar as medidas necessárias para reconhecer as despesas ao patamar exigido no artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Caminhei novamente feito ao Ministério Público de Contas e sua ilustre procuradora Ana Helena de Azevedo Lima pronuncia-se no feito às folhas 42/44, Excelência. É o meu relatório. A palavra ao Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Trata-se de expediente da DAFO, noticiando a realização de processo seletivo simplificado para contratação temporária pelo município de Senador Guiomar, através das Secretarias de Saúde e Assistência Social, com a publicação do edital número 001/2018, no Diário Oficial do Estado, número 12.351, de 25 de julho de 2018, quando a despesa de pessoal do Poder Executivo daquele município, até o mês de maio daquele ano, se encontrava no patamar de 67,04% da receita corrente líquida. A análise técnica inicialmente procedida constatou que a despesa com pessoal do Poder Executivo até o mês de maio de 2018 representava 67,12% da receita corrente líquida, portanto, acima do limite máximo previsto na linha B do inciso 3
do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo que sugeriu a notificação do gestor, senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeito, bem como a suspensão e anulação do edital e a aplicação de multa ao responsável, com fulcro no artigo 5º da Lei nº 10.028/2000 e inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38/93. Com efeito, antes de qualquer medida, o nobre relator determinou a citação do responsável para apresentar defesa, que, devidamente convocado, não aproveitou a oportunidade. Encontra-se apenso a este o processo número 24.660/2018, que trata do mesmo objeto. O processo foi inicialmente encaminhado a este Ministério Público de Contas em 16 de janeiro de 2019. Compulsando os autos, observou-se que o problema se referia ao descumprimento do limite de gastos com pessoal previsto na Lei Complementar Federal nº 101/2000. Ao ultrapassar 95% do percentual máximo previsto para esses gastos, o poder ao órgão fica proibido de praticar alguns atos, dentre eles o provimento de cargo público ou contratação de pessoal a qualquer título. No caso específico, a situação era ainda mais grave, visto que o Poder Executivo do município de Senador Guiomar já se encontrava acima do limite de gastos com pessoal quando da publicação do edital para a contratação de pessoal na área da saúde e assistência social. Embora se tratasse de áreas essenciais e, de alguns casos, poderem se enquadrar nas exceções legais, o gestor nada acarreou aos autos que justificasse a medida. Ademais, não se teve notícia da realização dos estudos de impacto orçamentário financeiro para a realização dos atos que aumentariam a despesa de pessoal, contrariando as determinações contidas nos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal e vulnerando a regularidade dos mesmos. Citado para a defesa, o gestor nada acarreou para os autos, impossibilitando que se soubesse se o referido edital redundou em contratação de pessoal e aumento da respectiva despesa, pelo que sugerimos a realização de diligência para verificar os atos posteriores, com a indicação do responsável. O relatório de análise técnica complementar apenas ratificou o pronunciamento anterior de que o Executivo Municipal efetuou o processo seletivo de que trata o feito e a convocação dos candidatos aprovados, descumprindo o inciso 4 do artigo 22 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, pelo que sugeriu a aplicação da multa ao senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia. O processo foi reenviado ao Ministério Público de Contas em 10 de abril de 2019. Na análise das peças constantes do feito, verifica-se que a publicação do edital número 001/2018 da Prefeitura de Senador Guiomar e a convocação de pessoal dela decorrente foi efetivada com a despesa de pessoal acima do limite permitido, descumprindo o disposto no inciso 4 do artigo 22 da LRF. Antes da adoção da referida medida, o gestor deveria necessariamente ter eliminado o percentual excedente dos gastos desta natureza, consoante as determinações contidas no artigo 169 da Constituição Federal de 88, combinado com o artigo 23 da Lei Complementar Federal nº 101/2000. Ademais, não se tem notícia de que as contratações se enquadravam nas exceções legais, nem da realização dos estudos do impacto orçamentário e financeiro para a realização dos atos que aumentaram a despesa de pessoal, contrariando as determinações contidas nos artigos 16 e 17 da LRF e vulnerando a regularidade dos mesmos. Em consulta ao Sistema de Análise e Prestação de Contas, constatou-se pequena redução da despesa de pessoal ao final do segundo e terceiro quadrimestre de 2018, respectivamente, da ordem de 65,95% e 64% da receita corrente líquida, ainda bem acima do limite máximo de 54%. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas acompanha a instrução e opina pelo reconhecimento da irregularidade das contratações de pessoal efetuadas pelo senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeito, com excesso na despesa respectiva e pela aplicação da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38/93, dosada a critério do plenário, nos termos do assento regimental número 001/2000, pelo descumprimento da Lei Complementar Federal número 101/2000. Cabível também a multa do inciso 4, combinado com o parágrafo 1º do artigo 5º da Lei Federal número 10.028/2000, pela falta de eliminação do excesso dos gastos com pessoal nos percentuais estabelecidos. Finalmente, pela notificação da origem, para que, em prazo a ser-lhe assinado, cumpra as determinações contidas no artigo 169 da Constituição Federal de 88, combinado com o artigo 23 da Lei Complementar Federal número 101/2000, para o restabelecimento do limite de gastos de pessoal, considerando que os últimos dados disponíveis no CIPAC de fevereiro de 2019
apontam despesa de pessoal da ordem de 63,18% da receita corrente líquida, acima do limite máximo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. É o pronunciamento. Com a palavra, Sua Excelência, o relator para seu voto. Obrigado, Excelência. Coincidência ou não, ele voltou a ser o prefeito atual. E, assim sendo, na análise ficou constatado que o gestor municipal, mesmo estando com o limite da despesa de pessoal acima do estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, isto é, 67,12% no segundo quadrimestre de 2018, mesmo assim realizou o processo seletivo simplificado edital 001/2018 e ainda convocou os candidatos aprovados no referido certame, contrariando a LRF. Assim, Excelência, ante o exposto, eu voto pela emissão de acórdão, reconhecendo a irregularidade das contratações de pessoal efetuadas pelo senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeito à época e atual, em face da realização do processo seletivo simplificado, edital 001/2018, mesmo estando com limite de despesa com o pessoal acima do limite legal, estando em 67,12% no segundo quadrimestre de 2018, contrariando o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. E pela notificação, aplicação de multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38/93, ao senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeito à época, no valor de R$ 14.280, em face do excesso de despesa com o pessoal em descumprimento da LRF número 101/2000, artigo 21, inciso 1, C, pela aplicação de multa ao senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeito à época, conforme no inciso 4º, combinado com o parágrafo 1º do artigo 5º da Lei Federal 10.028/2000, no montante de R$ 7.140, em face da falta de eliminação do excesso de gastos com o pessoal nos percentuais estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 101/2000, artigo 23. D. Pela notificação do senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeito, para que em 90 dias, a partir da comunicação deste, cumpra as determinações contidas no artigo 169 da Constituição Federal de 88, combinado com o artigo 23 da Lei Complementar Federal 101/2000, para o restabelecimento do limite de gastos de pessoal, considerando que os últimos dados disponíveis no CIPAC de fevereiro de 2019 apontam despesa de pessoal na ordem de 63,18% da receita corrente líquida, acima do limite máximo permitido pela LRF. Após as formalidades de estilo, Excelência, pelo arquivamento, é o meu voto. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhando o voto do nobre conselheiro relator, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, Excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco. Conselheira Dulcineia Benício. Com o relator, Excelência. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator. Aprovado por unanimidade nos termos do voto. Conselheiro relator.